cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Quem crê que fiel é Deus para te dar vitória? O Deus que nós servimos, igreja, Deus é grande e fiel. Não importa o tamanho do teu problema, mas se você crê, aleluia, o Senhor Ele já assinou, aleluia, a tua vitória nesta noite. Louvado seja Deus, porque eu já também foi posse, igreja. Amém? Vamos para a palavra. Louvado seja o nome do Senhor, né? Soldado tem que estar preparado para a batalha a todo instante, né, pastor? Né? Esse negócio não, eu estou preparado, então estou preparado para o céu, né? Esqueci só o óculos, não dá certo aqui. Vamos ver a palavra do Senhor que se encontra no livro de Atos, capítulo 12. Uma história muito conhecida, creio eu, né, para todos aqui. Mas, porém, o Senhor Ele renova a sua palavra. Você que já vai encontrando, já vai ficando de pé, para nós ganharmos tempo, né, igreja? Para a glória do Senhor Jesus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O dono da casa está presente, igreja. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. É só você dar lugar. Se você der lugar, você vai sentir o Senhor tocar na tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vale a pena, igreja, sairmos da nossa casa para vir adorar o Deus vivo, ao Todo-Poderoso. Aleluia. Quem está procurando dizer aleluia, Atos capítulo 12, versículo 1 a seguir, para a glória e a honra do nosso Pai Celestial. Daniel, traz aí o meu celular, a lanterna, para dar certo aqui, porque eu esqueci o óculos, né? Mas vai dar certo. Aleluia. Quando Deus está na frente, nada impede o agir e o trabalhar do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Está procurando ali 12, versículo 1 a seguir, para a glória e a honra do nosso Pai. Todos já acharam, né? Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor? 12, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, louvado seja Deus, para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Veio o que, igreja? O anjo do Senhor. E resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Diz-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E também saíram, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-se, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo. E me levou e me livrou da mão de Herodes e de todo que o povo
e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriu-lhe, viram-no e espantaram. Amém, amados? Sobe aí. Pode exaltar o Senhor com as palmas mais alegres. Glória a Deus. Amados, uma história muito conhecida. Nós vemos aqui, louvado seja Deus, um povo que estava reunido, buscando, clamando pela vida de um dos seus. Nós vemos aqui que Herodes, ele tinha prazer em ver o povo de Deus, né, ser massacrado. Nós vemos aqui, louvado seja Deus, que Herodes já havia matado a Tiago, né, alguns da igreja, louvado seja Deus, ele maltratava. Porém Pedro, aleluia, Jesus, ele foi guardado, né? Porque quando Deus ele tem um projeto, ele tem um, né, louvado seja Deus, um propósito, vem um processo, mas nós temos uma segurança, uma certeza de que vamos viver o propósito do Senhor. É preciso, como foi falado aqui, de crermos, né? Ao invés de ficar, será se vai dar certo? Será se vai acontecer? Não ponha dúvida, porque Deus ele não trabalha diante da dúvida, ele trabalha diante da certeza. Nós servimos um Deus, aleluia, que só tem uma palavra, ou é sim, sim, ou é não, não, né? Fora disso, vem do inimigo. E nós vemos aqui, louvado seja Deus, aleluia, que Pedro estava aprisionado, e ele estava ali sendo vigiado, né? Como lemos aqui, mencionamos aqui, por dois homens, dois soldados, e armados, né? Aqueles homens estavam ali altamente preparados para que Pedro, né, não viesse a acontecer dele fugir ou alguém tirar ele de lá. Mas só que Pedro estava no projeto de Deus, para que viesse viver os sonhos de Deus. Eu quero trazer para mim e para você nessa noite. Você tem sonhado os sonhos de Deus? Você tem crido nos projetos do Senhor na sua vida? Porque enquanto Pedro estava ali aprisionado, a igreja clamava. A igreja estava vivendo um momento de unidade, de fé, de amor ao próximo. Porque aquele, louvado seja Deus, que ama o próximo, a Bíblia diz assim, que nós temos que o amar. Aquele que ama o seu próximo, ele toma o que? Atitude. A igreja estava ali em ação. Aleluia. Oração e ação. Muitas vezes queremos as bênçãos do Senhor, e muitas vezes nem a gente individualmente não quer orar, pastora, né? Hoje eu digo, louvado seja Deus, Senhor, para entrar no reino dos céus não é fácil, mas se depender da oração, muitos vão ficar. Porque a igreja está preguiçosa, está acomodada. A igreja do passado era uma igreja que perseverava, uma igreja que era provada, mas também aprovada pelo Senhor. Era um povo que perseverava ali, unânime, ali buscando, aleluia, de qualquer forma, de qualquer jeito, não, mas era crendo que o Senhor era com eles. Deus não mudou, Deus é o mesmo. Nós vemos aqui que a igreja estava clamando pela noite, pela madrugada, temendo, né, que Pedro não viesse conseguir ali, né, ter a sua vitória, mas eles perseveraram. Acabamos de ler aqui que veio até a Pedro quem? O anjo do Senhor. O que diz Salmo 91:11? Que o Senhor dá ordem ao nosso respeito, seus anjos. Foi o que aconteceu com Pedro. O Senhor lhe dá ordem, porque Ele pode dar ordem. O Senhor, aleluia, Jesus enviando o anjo até a Pedro. O anjo não perguntou para Pedro: Pedro, está crendo que tu vai sair? Não, ele deu ordem. O Senhor deu a ordem para o anjo, e o
anjo deu a ordem para Pedro. Pedro, te levanta, põe as sandálias aí no teu pé. As correntes, as cadeias caíram. Bota a tua capa, me segue. Aqui nós não vemos Pedro questionando nada, irmãos. Mas os crentes de hoje questionam muita coisa. E para que isso? E por que isso? É preciso disso. E eu isso. E eu aquilo. E o inimigo vencendo. Porque aquele que quer ser mais do que vencedor, porque essa promessa ele não questiona diante de Deus. Mas ele obedece à ordem do Senhor, marchando, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Todo-Poderoso Deus. Será, Senhor, se eu vou conseguir? Já perdeu a batalha, né? Porque o Senhor não trabalha na dúvida. Deus ele quer ver a mim e a você, aleluia, se posicionar como soldado valente, marchando, triunfando, glorificando, adorando, dizendo: Senhor, eu estou na prova, mas eu glorifico, eu exalto, eu bendigo o teu nome, porque só o Senhor é digno de honra e de glória. Louvado seja Deus. Aí as cadeias vão cair por mim. Glória a Deus, eu creio, Jesus. Mas eu não me contei. Vim para a igreja e não dá glória a Deus o tempo todo. E fico incomodado quem fica do meu lado fazendo mímica. Eu digo: meu Deus, como consegue, né? Como pode? Porque, amado, nós somos Pentecostes. Nós somos o fogo do Espírito, aleluia, Jesus. Porque dentro de você tem uma tocha que arde. Se você der lugar para a presença do Senhor, aleluia, Jesus. E nós vemos aqui que Pedro seguiu o anjo, né? Até sair fora. E ele foi até a igreja, que estava o quê? Orando, clamando, se humilhando, buscando, crendo que ia acontecer o milagre, a qual aconteceu de fato, né? Nós vemos aqui que Pedro bateu, a menina viu, foi lá: olha, Pedro está batendo. Não, menina, tu está imaginando aí, né? Porque creio eu que foi muito rápido, não demorou para aquilo que eles esperavam, né? Porque Herodes, ele estava contando que ia matar Pedro, né? Mas o Senhor, irmãos, ele conta comigo e com você quando nós damos lugar para a presença. Deus conta contigo na terra. Deus conta comigo na terra. Deus conta conosco na terra para prosseguir na caminhada, para dar continuidade no ministério do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Na minha casa, amados, os vizinhos, qualquer coisa, correm lá para minha casa. Sabe por quê? Porque eles ouvem eu orar de madrugada por eles. Eu marcho de noite, eu dou glória a Deus, dou aleluia, eu falo em mistério. Meu marido, tu está com sono? Eu digo: tô, não, eu estou cheio da presença. Senhor, eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber. E ali o Senhor vai me encher. E todo mal vai por terra. Até quem era macumbeiro vai lá até a mim: pastor, dá para te orar por mim, porque eu estou precisando. Eu já estou orando por você. Tem uma que deixou de ser, porque ela disse: não vi resultado, mas quando tu passou a orar pela minha vida, a minha família, o negócio mudou. Tem prova aqui no meu celular, se você quiser ouvir. Tem aqui no celular, irmãos. A macumbeira foi lá ligou para mim chorando: pastora, pelo amor de Deus, corre na minha casa. E eu peguei aqui e fui lá. Eu digo: o que foi? Aconteceu. Está com 3 dias que o meu filho sumiu. Está com 3 dias que eu mando mensagem, ele não recebe. Eu ligo, ele não atende. E eu estou desesperada. Eu estou sentindo uma angústia. Coração de mãe não se engana. Aí eu disse: olha para mim. Ela olhou: tu crê que Deus existe? Ô pastora, ora, tu crê ou não crê? Porque eu vou clamar ao Deus vivo. Porque se tu crer, tu vai receber a bênção. Mas se tu não crer e disser para mim que crê mentindo, tu te prepara para o pior. Ou então não ora não. Ou mas ora aquele negócio. Eu disse: vamos orar. Você e eu vamos orar. Você vai orar junto comigo, né? Diante, irmãos, de centenas de imagens lá,
Eu digo, Jesus, vai queimando logo aí esses demônios. E ela olhando para mim ali toda desconfiada: ô pastora, será se mataram ele? Será se meu filho se matou? Eu digo, vamos saber agora, depois da oração. Eu digo, Jesus, vai lá. Jesus, toca lá. Jesus, nós não vamos ligar, ele vai ligar. Terminando nem a oração, irmãos. Ele ligou: mamãe, eu senti uma coisa aqui diferente. Mamãe, eu preciso da senhora. Aí ela disse: ô meu filho, nós estamos aqui orando, eu e a pastora. Jesus te alcançou, irmãos. Foi tremendo. Ele disse para a mãe dele: mamãe, vamos ser crente com a pastora, junto com a pastora. Mamãe. Vamos ser crente, mamãe. E ela tem uma situação que ela se apega a isso. E ontem eu disse umas verdades para ela. Eu disse: não tem mais inocência sobre vocês, né? Ela vive com um homem casado, tendo um caso há 30 anos. E diz que perdeu a juventude, não vai deixar ele, porque outro não vai achar ela. Eu digo: meu Deus, como o diabo engana, né? Mas o Senhor, irmãos, Ele mostrou para aquela mulher. Ela disse: a partir de hoje, eu só creio na oração dos crentes. Irmãos, a honra, a glória é do Senhor. E teve um dia que ela ligou para mim, mandou uma mensagem, melhor dizendo, cedo, outro dia, muito depois. E aí, quando eu vi aquela mensagem, ela mandou uma mensagem, era 5 e pouco da manhã, só que eu já vim ver depois de 7 horas. Ela disse: pastora, que oração linda. Quando tu estava orando aí, eu senti uma coisa boa. E eu disse: meu Deus, eu preciso aprender a orar desse jeito. Mas nessa noite eu estava sob efeito de medicação, que eu faço um tratamento de câncer. Eu não tinha feito uma oração pela madrugada. Foi o anjo do Senhor. E ali eu fiquei maravilhada. Porque quando eu acordei, eu digo: meu Deus, eu apaguei. Eu orei antes de dormir, claro. Mas pela madrugada, como de costume, eu não consegui, porque a medicação era forte. E ela, quando eu disse, aí eu fui lá. Eu disse: me conta essa história linda. Eu disse: pastor, eu escutei, tô orando. Meu Deus, e tu não estava orando só, tu tinha outras pessoas orando. Quem eram essas pessoas que estavam lá? Você está entendendo, irmãos? E eu fiquei maravilhada. Eu digo: meu Deus, eu disse: eram os anjos do Senhor. Ela disse: ainda estou me arrepiando todinha. Eu digo: pois era, porque eu não estava orando hoje pela conta de madrugada. Ou seja, amados, é preciso nós crermos. A luta, ela bate na nossa porta. Ela pode até entrar se Deus permitir, mas se o Senhor não permitir, ela não vai entrar. Mas se entrar, eu quero te dizer que você e eu somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós vamos passar por esta prova e o Senhor vai assinar embaixo o nosso milagre. Louvado seja Deus. Não importa o tamanho do problema. Nós vemos aqui que a igreja estava em oração e súplica no Senhor. O que diz lá em Efésios? Louvado seja Deus, aleluia. Efésios 6. Deixa eu ver aqui, estou conseguindo ler. Era certo. Quem puder procurar. Diz assim, 6:18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando, nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Era o que a igreja estava fazendo. E por que que hoje não acontece? A igreja está dividida. A igreja não quer se unir. A igreja não quer buscar. A igreja não quer perseverar. Vai um dia e falta 10. Né? Quando chega se arrastando, não abre nem a boca, nem para dizer glória a Deus e aleluia, porque cada glória, cada aleluia que você der, as correntes vão caindo, vão sendo quebradas no poder do sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Amados, eu sempre gostei de bater palma, glória a Deus e aleluia. Eu tenho um laudo, 7 nódulos na tireoide. Quando eu começava a dar glória a Deus, isso aqui ficava só Jesus. Eu me engasgava, até quando eu me alimentava, quando eu acordava de noite. E eu disse: Jesus, eu prego a tua palavra. Aí o médico, quando ele disse: dona Claudina, a senhora é evangélica? Eu disse: sou.
A senhora sabe o que está acontecendo com a senhora? Sei, doutor. A senhora tem sede? Sei. Mas eu tenho uma palavra para lhe dizer. O nosso dever é falar, é dar o diagnóstico. Mas Deus, Ele vai além da medicina. Meu Deus, quando aquele médico disse aquilo ali, irmãos, Deus purinho. Ele disse, esses nódulos aqui vai sumir. Deus vai tirar um a um. E a mulher olhou assim, estava lá auxiliando ele, olhou para ele assim, olhou para mim, balançou a cabeça. Eu disse, eu faço é crer. E verdadeiramente está acabando de sumir. Não sei nem se não já sumiu tudo, porque eu vou fazer o exame agora. E eu disse, Jesus, como é que eu vou te adorar, Senhor? Tu sabe que eu não gosto de ficar muda dentro da tua casa. Eu fiquei incomodada com aquele que fica. Digo, não, Jesus, eu sou escarroça. Eu estava lá no mundo, né? Eu gritava pro diabo, eu cessava e peneirava o ditado do mundo para ele. Hoje eu estou na tua presença. Para que timidez? Eu tenho que ser ousado. Eu quero é gritar, é falar, é pular, é marchar. E Deus, irmãos, tem me dado vitória. A minha mão não conseguia bater palma devido à cirurgia, né, que eu fiz. E eu começava a bater palma e não suportava. Um dia eu chorei, eu digo, Jesus, eu vou ficar assim. Jesus também me curou. Eu bato palma, irmãos. Abre a mão, meu braço ficava aqui assim, ó. Era impossível para a medicina eu fazer isso aqui, ó. Bater palma, fazer isso aqui. Ó, tem o laudo que eu sou deficiente, né? Só o laudo que eu tenho é Jesus. Para Jesus, irmãos. Você precisa crer, você precisa determinar. Porque o Senhor, Ele é bom, Ele é misericordioso. Eu estava andando não, pastor, hoje lá em casa. Agora aqui, ó, marchando, dando glória a Deus, aleluia, sapateando na presença de Deus. Por quê? Porque você precisa crer. Servimos um Deus vivo. O nosso Deus não está morto, igreja. O Senhor ressuscitou dentre os mortos. Está mais do que vivo. E se você está ligado nele, você também está vivo. Para adorar a Ele, para se expressar, aleluia, na presença dele com alegria. Louvado seja Deus, aleluia. A mulher lá de frente disse que não suporta ouvir minha voz. Eu digo, eita Satanás, pois tu vai explodir. Porque eu dou glória a Deus e aleluia. É todo dia na casa do Senhor. Se eu tiver, é desse jeito, irmãos. É na minha casa. Começa a glória a Deus, começa a falar mistério na minha cozinha, vou lá na panela, recebo o vizinho que bate lá. Eita pastora, mas a senhora não cansa não. Eu digo não, porque quando eu estava lá no mundo eu não cansava. Passava 4 dias baiano pro diabo, eu não cansava. Passava 3 dias pulando carnaval, bucho buracular, não cansava. E agora por que é que eu vou ser frouxa, covarde? A Bíblia diz que os covardes não entram no reino dos céus. Aleluia. Tem um monte que lá no mundo pinta e borda, vem para Jesus, pronto. Meu Deus. Né? Isso não é santidade, não, é covardia. Santidade é deixar de fazer as coisas erradas. Nós vemos aqui um povo valente, né? Um povo que perseverou. O diabo que estava na vida de Herodes caiu por terra. Porque o nome do Senhor, irmãos, Ele está acima de tudo e de todos. Louvado seja Deus. Quando for a minha hora, irmãos, eu digo, Senhor, eu estou aqui. Se eu quiser me levar, eu estou aqui. Não tenho medo de morrer não, não tenho dúvida não da minha salvação. Só que também se for só a vontade do inimigo, também eu não vou. Porque o Senhor é que está no controle, no comando da minha vida. É o Senhor que está no comando, no controle da tua casa, da tua vida, da tua família, das tuas finanças, do teu casamento. Olhando a canta ramanaia. Fica de pé para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Fica de pé, igreja. Fica de pé, fica de pé. Só quem vai adorar, só quem vai glorificar, só quem crê no mistério de Deus aqui neste lugar. É só para quem crê. Olhando a canta ramanaia. Deus vai visitar a tua casa hoje. Olhando a canta ramanaia. Deus vai tomar providência de causa aqui de pessoas. Mas você vai abrir a tua boca nesta noite. Começa a te alegrar, começa a te expressar. Começa a mostrar para o Senhor que tu está vivo. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus, Criador
dos céus e da terra. Pai, aqui nós estamos a clamar, Senhor. A igreja no tempo de Pedro, ela clamava, ela orava, ela perseverava. Meu Deus, estava ali em união, Senhor, e com um acordo, Pai, todos uns com os outros, buscando pela vida do servo do Senhor. Porque quando o Senhor quer fazer, ninguém pede. Operando Deus, ninguém pedirá. Aleluia, Jesus. Não tem problema que Deus não resolva. Não tem causa impossível. Começa a clamar, começa a clamar, começa a clamar, começa a crer. Começa a crer, começa a crer, começa a dar lugar. Dá lugar para a presença do Senhor. Começa a sentir o Senhor tocando aí na tua vida. Começa aí, sentir o Senhor tocando. Vai tocando, Deus. Vai tocando, Jesus. Visita aí, Senhor. Esse corpo, Pai, que é templo e morada do teu Espírito. Meu Deus, vai fazendo um grande mover, Senhor, sobre esta vida. Meu Deus, esta mulher que chora, esse homem que tem clamado, Senhor. Meu Deus, o Senhor é Deus de restauração, Pai. Vai restaurando o casamento aqui nesta noite, Deus. Vai restaurando o casamento aqui nesta noite, Pai. Meu Deus, vai tirando, Pai, o diabo que tem intervindo, Senhor. O inimigo que tem trabalhado, que tem pelejado para destruir, Senhor, esta casa, este lar. Começa a expulsar o diabo lá da tua casa. A prova é grande, mas o Senhor manda te dizer que ele é maior do que a tua luta, do que a tua prova. Começa a declarar, começa a declarar, começa a declarar. É para quem lê, para quem lê. Começa a declarar. Deus te cura, Deus te milagre. Meu Deus, vai curando aqui neste lugar, Senhor. Toca, Jesus, nesta mulher, toca neste homem, Pai. Meu Deus, esta vida que chega batida, cansada, meu Deus, desacreditada, o Senhor vai ressuscitar os sonhos. Deus começa a ressuscitar o teu sonho nesta noite. Não tem causa impossível para Deus. Meu Deus, faz a tua obra, Senhor, faz o mover, faz o teu sobrenatural nessa noite aqui, Pai. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, Deus. Vai enchendo, Pai, esse vaso que está vazio, Senhor. Vai tocando o Espírito Santo. Orientara canta na manaia. 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 Vai enchendo, Jesus. Ela precisa estar cheia, Pai. Começa a sentir, Orientara canta na manaia. Vai enchendo, Jesus. Vai tocando, Jesus. Vai enchendo, Pai. Meu Deus, vai renovando as forças deste homem, dessa mulher, Pai. Vai dando força, Pai. Vai dando graça, Orientara canta na manaia. É para marchar, o Senhor manda te dizer. Orientara canta na manaia. É para marchar, é para marchar. Orientara canta na manaia. Orientara canta na manaia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, vai repreendendo, meu Pai, toda a fúria do diabo. Todo levante do inferno, todo vendaval. Meu Deus, que se levantou dentro dessa casa. Meu Deus, o Senhor é Deus que vai cessar nesta noite, Senhor. Todo mal, Pai, todo vendaval, toda seta do inimigo contra a tua vida, contra o teu casamento, a tua casa, seja repreendido agora, no poder da autoridade do nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder passa sobre a tua vida. Todo espírito de depressão, Pai. Este homem, esta mulher que está aqui, meu Pai, que ninguém quer colocar a depressão, tem sentido, meu Pai, tristeza, angústia. Meu Deus, vai repreendendo agora. Vai, meu Deus, lançando, meu Pai, profundeza todo mal. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome do Senhor. O Senhor dá ordem aos seus anjos ao teu respeito, ao meu respeito nesta noite. O Senhor dá ordem aos anjos dele para te fazer caminhar, para te fazer prosseguir na presença dele. Deus te levanta, Deus te sustenta, Deus te faz prosseguir nesta noite. Você que veio nesta noite, Senhor, eu quero sentir o Senhor na minha vida. O Senhor manda te dizer, começa a sentir, começa a sentir, começa a sentir, começa a sentir. Toda tristeza agora sai, expulsa da tua vida. Todo mal no poder, na autoridade do nome de Jesus. Meu Deus, vai abrindo portas, não uma porta nesta noite, Pai. A porta da salvação, Pai, na vida desta mulher, na vida do esposo, na vida dos filhos. Meu Deus e Pai, o Senhor, Papai do céu, é o Deus grande, é o Deus grandão da Galileia, que não perde batalha pelas nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Orientara canta na manaia.
E Deus vai confirmando, Jesus, a bênção, a vitória sobre a nossa vida nesta noite. O Senhor nos trouxe hoje, não foi por um acaso, mas por um projeto teu, um propósito do Senhor, Pai, para que possamos, meu Deus, glorificar, exaltar o teu nome mais ainda na terra. Pai, aqui eu te louvo, Jesus, e te agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.